Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais um preparo, mais uma receita de massa de bolo aqui com uma variação de sabor bastante interessante e também com uma cobertura para acompanhar. Então é um vídeo onde a gente tem dois preparos, né? Uma massa de bolo, uma calda, que aqui a gente vai fazer uma composição, mas você pode usar esses dois preparos para muitas coisas, eu vou explicar isso durante o vídeo. Então hoje faremos um bolo de especiarias bem aromático, com uma calda de caramelo que é absurdamente deliciosa. De caramelo salgado, mas dá para você fazer com ou sem sal também. Então, roda a abertura que o vídeo de hoje tá uma delícia e com técnicas muito bacanas. O vídeo de hoje é um daqueles vídeos onde eu trago uma receitinha que ela tem uma aparência de sobremesa já pronta, de bolo já previamente montado, mas por trás disso tudo eu trago aqui dois preparos que podem ser usados em formas e locais e com usos diferentes, tá? Então eu sempre gosto de trazer isso bem explicadinho nos vídeos para vocês saberem que apesar de eu usar esta cobertura, esta calda de caramelo e essa massa de bolo para fazer uma composição no vídeo de hoje, elas podem ser usadas de outras formas, tá? Outra coisa que eu vou salientar aqui que essa massa que a gente vai fazer hoje é uma massa de especiarias, mas a base dela é uma base que eu uso com muita versatilidade, que eu consigo trazer sabores novos apenas modificando ingredientes aromáticos dentro dela. Então, recentemente a gente fez um vídeo aqui falando sobre uma massa de bolo de chocolate super simples de fazer. Essa massa que a gente vai fazer hoje é exatamente a mesma formulação. Qual que é a diferença? Que ao invés da gente ter cacau em pó na composição, eu tenho especiarias que vão dar sabor a este preparo. Então isso também é uma forma de você enxergar a confeitaria de um outro jeito, com outro olhar, e não ficar preso só às receitas e entender de fato a formulação dos preparos que a gente faz para você poder ficar um pouco mais livre para criar, porém com conhecimento técnico sobre aquilo que você está fazendo. Certo? Então a gente vai começar hoje aqui pela nossa massa. Ela é uma massa de bolo de estrutura gordurosa, não é uma massa manteigada, porque eu estou fazendo aqui com óleo vegetal, mas você poderia fazer com manteiga também, tá? Esse método que a gente usa aqui com esse tipo de produção com massas à base de óleo é aquele famoso bolo conhecido no Brasil como bolo de liquidificador, mas que aqui nesse vídeo, assim como no vídeo do bolo de chocolate, eu fiz à mão. Por quê? Porque eu não tenho nada para triturar aqui, eu consigo fazer a integração desses ingredientes apenas misturando. Se você quer fazer no liquidificador, você também pode, tá bom? Então, para começar essa receita, a gente vai começar levando dentro de uma vasilha os ovos e o açúcar mascavo. Estou fazendo essa massa de novo com açúcar mascavo porque é uma massa que traz uma intensidade de aromáticos e uma coloração que chama o açúcar mascavo para estar aqui com a gente, para trazer mais cor e mais sabor, mas nada impede de você fazer com açúcar refinado também. Vou misturar os dois ingredientes, ovos e açúcar, para dar uma diluída prévia nesse açúcar ali dentro dos ovos, e em seguida vou entrar com o óleo vegetal. Aqui eu estou usando um óleo de canola, tá? Você pode usar qualquer óleo que você queira, óleo vegetal de cozinha que você queira, mas eu acredito que o de canola tem um sabor mais neutro dentro daqueles que a gente encontra com facilidade, então eu gosto sempre de usar ele para fazer esse tipo de produção. Mas nada impede de você usar óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, enfim, outras fontes de gordura, e nada impede de você fazer essa receita também com manteiga ou com margarina. Se eu for usar esse mesmo modo de preparo, eu entro com a gordura derretida aqui, mas nada me impede de fazer um outro modo de preparo, como, por exemplo, num batimento de gordura com ovos e açúcar, e aí eu uso essa manteiga em ponto mais firme para bater isso na batedeira, tá? Lembrando que um determinado tipo de formulação de massa, dependendo do que ela levar na sua composição, ela pode ser feita de vários jeitos diferentes. Eu estou usando aqui um método direto que basicamente mistura todos os ingredientes e leva depois para assar. Em seguida a gente vai adicionar aqui dentro do meu bowl o leite integral. Tá? Mistura muito bem esses ingredientes, então aqui eu tenho até agora ovos, açúcar, óleo vegetal e leite integral. E vai faltar adicionar aqui agora os ingredientes secos, tá? Então a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar os aromáticos, a farinha e o fermento. Primeira fonte de aromático que eu vou adicionar aqui é o gengibre ralado. Eu peguei um gengibre
in natura e ralei um pouquinho dele para adicionar na minha massa. O gengibre vai trazer uma fonte de sabor e picância para a massa muito interessante. Você pode pôr mais ou pôr menos, dependendo do seu gosto em relação a esse tempero, tá? E ele pode também entrar na versão em pó, tá? Você consegue encontrar hoje em dia gengibre em pó para você usar nesses tipos de preparo onde você quer usar o gengibre como um tempero em massas secas, como as de biscoito, ou até mesmo em massas de bolo, como essa que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o gengibre in natura vai ter um sabor mais presente. O gengibre em pó perde aroma muito fácil, muito rapidamente. Então, não é uma coisa que às vezes vale tão a pena você comprar se você não for usar com frequência, porque um tempo que ele já fica guardado ali, estocado no seu armário, ele vai perdendo cheiro e sabor com facilidade. Em seguida, a gente vai adicionar 3 especiarias em pó raladas aqui. Eu tenho canela em pó, cravo em pó e noz moscada ralada também em pó, tá? Quantidade desses ingredientes, como sempre, vão estar aqui na descrição do vídeo, mas você pode aumentar e diminuir de acordo com o seu paladar, o seu gosto, tá? Em geral, a canela sempre consegue entrar numa quantidade maior, seguida da noz moscada, e em último lugar, o cravo em pó, que de todos eles é o mais forte, então a gente sempre põe uma pitadinha pequena, tá? A canela consegue entrar em quantidade de gramas bem mais expressiva, porque ela tem um aroma um pouco mais suave, então se você coloca pouquinho não dá para sentir. E a noz moscada vai de gosto, ela já é um pouquinho mais forte que a canela, mas você consegue pesar a mão um pouco mais sem predominar tanto o sabor dela quanto o cravo predominaria se você colocasse demais. E agora, por último, a gente vai adicionar a farinha de trigo e o fermento em pó químico e o bicarbonato de sódio, tá? A gente vai adicionar a farinha, mexer o fermento químico e o bicarbonato e mexer até essa massa homogeneizar todos os ingredientes. Quando isso acontecer, a nossa massa de bolo está pronta para ser levada para a sua forma, tá? Então, mais uma vez, é um preparo de muita, extrema facilidade de ser feito, tá? Se você for fazer essa massa no liquidificador, como é que você produz? Você vai bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha, o fermento e o bicarbonato. E se quiser misturar as especiarias junto desses secos, também pode. Você bate todo o restante, quando for adicionar a farinha, tira do liquidificador e mistura os secos à mão, tá bom? Nesse momento eu vou colocar a minha massa de bolo para assar em uma forma já untada com manteiga e farinha, lembrando que esse processo pode ser feito da maneira como você preferir. Gosto de usar desmoldante? Pode usar desmoldante. Gosto de usar papel manteiga? Pode usar papel manteiga. Gosto de untar só com manteiga? Pode untar só com manteiga e assim por diante. Aqui eu untei com manteiga e farinha de trigo e vou colocar a minha massa dentro de uma forma, que é uma forma aqui de bolo inglês, aquela forma compridinha, né? Vou colocar minha massa ali nessa forma. Essa forma tem mais ou menos 10 por 20, né? Retangular, mas você pode usar outros formatos também. E vou levar o meu bolo para assar em forno médio, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Isso vai depender da potência do seu forno, do tamanho do bolo que você estiver fazendo. Então, tempo e temperatura de forno sempre vão variar de acordo com o forno que você está usando e o tamanho do produto que você está assando também. Essa massa de bolo, apesar de eu estar assando aqui em uma forma de bolo inglês, você pode assar ela em formas redondas, quadradas, retangulares, fazer bolos recheados em camadas para depois fazer cobertura e decoração, fazer bolos caseiros, fazer bolos para decoração com cobertura de chocolate, ganache, chantilly, brigadeiro, pasta americana. Dá para você usar e abusar dessa massa como fonte de um monte de preparações, tá? É mais ou menos isso que eu estava citando lá no início do vídeo. Então, não é porque aqui eu estou usando esse bolo como uma montagem, uma representação de um bolinho caseiro, que ele só serve para isso. Posso usar ele para outras coisas também. Posso usar essa massa esfarelada para fazer montagem de bolo de pote, de copo da felicidade, recheio, de repente, de um bombom. Às vezes vou fazer um recheio ali de pão de mel. Posso colocar mel nessa massa também, ele vai classicamente, tradicionalmente virar uma massa com sabor de pão de mel e vai funcionar, vai ficar aromático, vai ficar saboroso. Então dá para fazer muita coisa, tá bom? Enquanto o nosso bolo assa, nós vamos fazer a nossa calda de caramelo. Gente, essa calda de caramelo, ela é uma calda de caramelo que também tem muita versatilidade. Ela pode ser usada como uma cobertura, no caso desse bolo que eu estou fazendo aqui, vou usar esse caramelo como uma cobertura no meu bolo, mas também posso usar esse caramelo, dependendo da textura que eu deixe ele, e eu já vou explicar como é que você controla um pouco isso, você pode usar esse caramelo para um recheio de bombom, de barra de chocolate, de ovo de Páscoa,
um recheio de torta, né? Dá também para você brincar bastante. Para recheio de bolo tem que tomar um pouquinho de cuidado com textura, porque se ele for mole demais, o seu bolo pode dar uma sambada. Se ele for grosso demais, o seu bolo pode ficar difícil de cortar. Afinal de contas, aqui eu estou falando de um caramelo cremoso e quanto mais firme ele fica, mais elástico ele também fica, tá? É diferente de um brigadeiro e de um doce de leite. Então aí para algumas finalidades, quando eu falo de recheio de bolo, talvez tenha que controlar um pouquinho a consistência, mas é possível também, tá? Eu só deixo um alerta aqui para depois vocês não terem nenhum tipo de problema. Mas é um caramelo que é simples, ele leva açúcar refinado, creme de leite, manteiga, baunilha, chocolate branco e no caso do meu, leva flor de sal ou até mesmo sal refinado na composição. Não é um caramelo que leva leite condensado e nem que leva doce de leite, porque aqui eu estou fazendo uma base mais tradicional de um caramelo cremoso, tá? Mas existem outras versões, aqui mesmo no canal eu já ensinei outras versões de caramelo, até para recheio de bolo, que levavam leite condensado e outras formulações. Mas esse aqui é um mais classicão, tá? Para fazer esse caramelo, como é que a gente vai fazer? A gente vai levar para uma panela apenas o açúcar refinado da receita inicialmente. E aí esse açúcar vai ser transformado em caramelo, tá? Esse processo é o que a gente chama de caramelo seco, ou seja, um caramelo que é feito a partir do açúcar sem adição de água, tá? Existem duas formas mais tradicionais de fazer caramelo na confeitaria, o caramelo seco e a calda de açúcar. O caramelo seco é quando você derrete o açúcar puro, que é o que eu vou fazer aqui. E a calda de açúcar é quando eu diluo o açúcar refinado em água e cozinho essa calda até ela reduzir e se transformar em caramelo. Por que eu estou explicando isso? Por quê? Porque existe uma dúvida que se confunde um pouco, que é quando eu faço um caramelo seco, que é só o açúcar na panela, eu posso e devo mexer esse açúcar durante o derretimento, porque senão ele pode queimar se você não ficar misturando aqueles grãos de açúcar no açúcar que já está derretendo. Enquanto que na calda de açúcar, água e açúcar, eu não posso mexer durante o cozimento, porque senão eu cristalizo a mistura e ela se transforma num preparo completamente opaco, fosco e granuloso. E a gente não quer isso quando estou fazendo uma calda de açúcar. Então, a regra para ficar agora para sempre: caramelo seco, sem água, mexo. Caramelo a partir de calda de açúcar, água e açúcar, coloco no fogo e não mexo mais. Só vou mexer, manipular a hora que eu desligar o fogo e for dar uma finalidade para aquilo que eu estava produzindo. Esse açúcar na panela demora um pouquinho, tá? Porque o açúcar para derreter ele tem que ter uma temperatura bem elevada, mas aos poucos ele vai começar a derreter. Quando isso acontecer, você vai misturando esse açúcar que está derretendo no açúcar que ainda não se derreteu, para você ir homogeneizando aquela mistura. E vai mexendo isso para justamente facilitar a dissolução dos grãos de açúcar que ainda não derreteram. Quando você tiver um caramelo completamente derretido, sem pedaços ou grãos de açúcar ali ainda mal dissolvidos, mal misturados ou não derretidos, aí sim a gente dá continuidade para a nossa receita. Então, chega nesse ponto em um caramelo bem dourado, completamente fluido e derretido, a gente vai começar a adicionar aqui dentro da panela o creme de leite. Uma coisa importante, este creme de leite deve estar aquecido, né, a ponto de fervura. Então pega esse creme de leite da receita e esquenta bem, ou numa panelinha ou no micro-ondas até ele ficar bem quente, né? Pode deixar ele borbulhar. Por quê? Porque daí, no momento em que você adicionar esse creme de leite na panela, você vai conseguir diluir um pouco mais fácil o caramelo, sem fazer com que ele esfrie e endureça muito rápido. Por que que isso acontece? Porque o caramelo, quando ele chega nesse ponto derretido, caramelizado e bem dourado, ele está ali numa temperatura próxima a 170 graus, 180 graus, depende da coloração do seu caramelo. Mas menos que 160 ele não está. É uma temperatura que está a 60 graus acima do ponto de ebulição da água. A água ferve a 100, o caramelo vai estar ali a no mínimo 160. Se eu pego um creme de leite que está ali a temperatura ambiente 25, mesmo que esteja quente, esteja, sei lá, 30 graus dentro da sua cozinha, o creme de leite esteja nessa temperatura, 30 graus para algo que está a 160 é muito frio. Então, na hora que esse creme de leite entra em contato com o caramelo endurece instantaneamente. E aí, para você conseguir diluir aquele caramelo naquele creme de leite, é mais difícil. Você fervendo o creme de leite, como eu estou pedindo para a gente fazer aqui,
creme de leite vai subir uma temperatura ali próximo de 100 graus. E aí essa diferença de temperatura diminui um pouco. Ainda há uma diferença. O creme de leite vai estar fervendo a 100, o caramelo vai estar a 160. Mas a queda de temperatura não é tão brusca e tão grande. E aí você consegue diluir e dissolver mais fácil o caramelo no creme de leite. Outra dica é colocar o creme de leite aos poucos e tomar cuidado para não se queimar com o vapor, porque vai subir vapor. Então você vai pegar o creme de leite e vai jogar aos pouquinhos dentro do caramelo e mexer bem com uma espátula. Para quê? Para diluir aquele caramelo naquele pouquinho de creme de leite que você adicionou. Nesse momento vai subir muito vapor, por quê? Porque você está adicionando um produto que tem água em um lugar onde está mais de 100 graus, né? Está 160. Então aquela água vai querer evaporar muito rápido. Por isso tem que tomar cuidado com o rosto e com as mãos para você não se queimar, tá? Então vai jogando um pouquinho de creme de leite, mexe, joga mais um pouquinho, mexe, joga mais um pouquinho e mexe. Nesse processo, o seu caramelo puro, que estava ali só açúcar derretido, aos poucos vai homogeneizando com o creme de leite e vira uma calda cremosa de açúcar açúcar caramelizado com creme de leite. E aí nesse momento você já consegue ter um pouco mais de tranquilidade no preparo, porque ao adicionar esse creme de leite todo, a temperatura do seu caramelo vai caindo e homogeneizando até ele chegar ali na faixa de 105 graus, que é mais ou menos a temperatura que ele vai estar depois da dissolução toda daquele creme de leite. Em seguida, a gente consegue entrar com os próximos ingredientes que faltam aqui. Então, logo que eu adicionar o creme de leite, misturar e homogeneizar, entro com a manteiga que vai me ajudar a dar mais brilho, untuosidade, cremosidade e sabor para o meu caramelo. Então, é um ingrediente de extrema importância aqui, principalmente quando eu faço uma calda que leva creme de leite num caramelo, que não vai ter leite condensado nem outras fontes de gordura e dulçor. O creme de leite e a manteiga são dois aliados ali muito importantes, tá? Coloco a manteiga, mexo bem até a manteiga derreter e homogeneizar. Em seguida aqui vou adicionar um aromatizante que é uma pasta de baunilha. Você pode ou não colocar, pode ser extrato, pode ser fava, pode ser essência. Estou usando uma pasta saborizante de baunilha, tá? As quantidades podem variar, por exemplo, extrato, pasta saborizante e fava, você pode colocar uma quantidade maior que o aroma vai vir mais natural. Agora, essências artificiais, você pode colocar numa quantidade menor para não ficar um sabor muito artificial, certo? Quanto mais natural for a fonte da baunilha que você estiver colocando, mais quantidade você pode pôr, tá? Estou usando uma pasta aqui de baunilha, lembrando que você pode nem pôr baunilha, pode deixar uma calda de caramelo sem esse aromático adicionado. Mexo bem essa baunilha, desligo o fogo e agora por último entra o chocolate branco, que vou adicionar aqui, que vai me ajudar a dar cremosidade, textura. Depois que esse caramelo esfria, ele vai me ajudar a dar uma consistência firme e cremosa sem ficar tão elástico. E agrega sabor também. Nesse caso aqui, o chocolate é importante e crucial para a textura final da sua calda de caramelo. Então, tirar ele 100%, você consegue ter uma calda, mas o resultado é diferente da que você vai ver aqui no vídeo. Mas é possível fazer sim receitas de calda de caramelo que não levem chocolate branco, tá? E mistura bem esse chocolate até ele dissolver por completo. E aí por último eu vou adicionar aqui a flor de sal. Você pode adicionar também sal refinado de cozinha normal, tá? E vai misturar até homogeneizar esse sal. Esse sal aqui, quando a gente fala de sal em sobremesas, em geral o sal serve como um realçador de sabor. Em casos onde ele entra em quantidades mais extremas, como é o caso aqui do nosso caramelo com flor de sal, ou até mesmo da paçoca, que é um exemplo nítido de um doce brasileiro que tem uma quantidade de sal muito presente, o sal ele vai continuar sendo um realçador de sabor, mas mais percebível na língua, né? O que faz com que equilibre algo que é muito doce, realce o gosto daquilo que aquele produto tem de melhor e contraste com o excesso que aquele sabor daquele produto teria. Então o caramelo que é muito doce vai contrastar, o sal vai contrastar com esse excesso de açúcar. Assim como na paçoca, que também tem bastante açúcar, o sal ajuda a contrastar. Então por isso que o caramelo salgado é um produto que, apesar de algumas pessoas acharem estranho, ele faz muito sentido quimicamente, biologicamente falando, quando a gente estuda sabores e composição de sabores e os sentidos dos sabores na língua, no nosso paladar, ele faz muito sentido porque ele traz uma quebra de monotonia no que você está comendo e às vezes até surpreende aquela pessoa que está consumindo e fala: nossa, tem alguma coisa aqui que chama o sabor para cima, né? Que é o que o sal já naturalmente faz nas comidas. É que a gente aqui tem um produto que é
doce, mas que também vai ter presente ali o sal. Tá? Não é obrigado a colocar o sal, você pode fazer essa calda de caramelo sem o sal e vai dar a mesma consistência que você vai ver aqui no vídeo. O sal é literalmente um tempero, um realçador de sabor aqui que vai te ajudar a contrastar sabores nesse produto, tá? Uma vez que esse sal e o chocolate foram misturados, a calda está pronta. Você pode passar por uma vasilha e armazenar até a hora do uso. Uma coisa interessante aqui de ser falado, como essa calda tem caramelo e chocolate, se você coloca essa calda na geladeira, ela fica mais espessa, mais grossa. Se você deixar ela em temperatura ambiente, ela fica um pouco mais molinha. Isso vai acontecer em todos os casos de caldas de caramelo em geral, porque o caramelo, quanto mais frio tiver a superfície dele, o ambiente onde ele está, mais firme ele fica. Quanto mais quente tiver, mais macio ele fica também, tá? Essa calda que fiz aqui, ela tem uma textura que ela é firme, porém cremosa, ou seja, funciona em cima de um bolo como esse que eu estou fazendo, funciona para você, de repente, passar num pão, num pão de queijo, numa tapioca, em cima de uma panqueca. Se você quer um caramelo com uma textura mais firme, um puxa-puxa mais firme para um bombom, por exemplo, que você quer morder e ele esticar um pouco mais, você consegue fazer essa mesma receita, só que reduzir pela metade a quantidade de creme de leite. O restante fica tudo igual, tá? Então aí você consegue controlar texturas. Outro jeito de controlar a textura de caramelo é no cozimento, né? Porque o que faz ele ficar mais ou menos firme é a quantidade de água que tem na composição dele. Então mesmo que você faça com a mesma quantidade de creme de leite, você pode cozinhar esse caramelo no fogo por mais tempo e controlar isso através da temperatura. Caramelos até 110 graus vão ser mais cremosos, mais macios, e caramelos acima de 115 vão ser mais duros, tá? Cuidado, quanto mais quente estiver, mais duro é. Acima de 120 talvez fique duro demais, mas você consegue ir controlando isso também através da temperatura, usando um termômetro, é claro. Meu bolo saindo do forno, gente, aqui eu vou montar esse bolinho caseiro com essa cobertura de caramelo em cima. Uma última coisa que eu fiz aqui foi umedecer este bolo com uma calda de açúcar para deixar ele mais molhadinho. Você pode ou não fazer isso, tá? Essa massa com essa formulação que a gente tem aqui, eu nem vejo tanta necessidade porque eu já acho que ela é fofa e úmida o suficiente. Mas como eu sei que no Brasil a gente gosta de comer bolos mais molhados, eu estou colocando essa calda aqui nessa receita. Basicamente é uma calda de água e açúcar em quantidades que foram colocadas aqui embaixo no vídeo, mas foi 50 gramas de açúcar refinado para 100 gramas de água. Misturei os dois e aqueci até o açúcar se diluir. Você pode fazer isso numa panela no fogo, diluir o açúcar, está pronto, ou pode aquecer no micro-ondas, diluir o açúcar, está pronto. Tá? Então eu peguei esse bolo que saiu do forno, esperei dar uma leve amornada, passei uma faca nas laterais, furei ele com uma faca em vários locais e dentro da forma ainda eu despejei essa calda inteira no bolo. Deixei esse bolo absorver essa calda, assim, coisa de 30 segundos, e aí eu já desenformo esse bolo para não correr o risco dele grudar ali naquela forma depois que esfriar, né? Em geral eu gosto de desenformar bolos ainda mornos porque eles soltam mais fácil da forma. Aqui como eu molhei esse bolo com uma calda, eu já umedeço e já tiro, para não correr nenhum risco dele ficar muito úmido em alguma parte e acabar grudando na lateral ou no fundo em alguma parte da forma. E aí a última coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa calda de caramelo sobre o nosso bolo para servir. Aqui eu coloquei a calda de caramelo e ainda salpiquei na superfície umas lâminas de amêndoas tostadas para dar um charme, uma textura, um acabamento, uma decoraçãozinha, mas é uma montagem muito específica que eu estou fazendo aqui para a gente fazer a finalização do vídeo com um bolo bonito e gostoso, tá? Mas mais uma vez lembrando, tanto a calda quanto o bolo andam separados por caminhos diferentes para fazer coisas diferentes da maneira como você precisar ou decidir que vai ser ou que você vai querer, tá bom? São receitas e técnicas que foram unidas aqui nesse vídeo, mas que são fontes de preparos diversos, como eu já expliquei aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que também pode gostar desse tipo de técnica e conteúdo que eu faço aqui. A gente se vê aqui no YouTube toda semana, eventualmente às quarta-feiras, às vezes dou uma atrasadinha, mas o vídeo sai, e no
Instagram e no TikTok. Aqui embaixo deixei as redes para vocês me seguirem. Lá eu posto conteúdos também de confeitaria e a gente conversa mais de perto por lá também. Ativa o sininho para você não perder nunca quando eu postar um vídeo nesse canal. O sininho vai te alertar toda vez que eu postar alguma coisa. Você vai receber uma notificação no seu celular e aí você pode vir correndo para cá para poder aproveitar todos os conteúdos que a gente posta por aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!